Seja muito bem-vindo à Zona Sporting Rumores e Notícias. Antes de mais nada, subscreva o canal, ative o sino para receber todos os conteúdos exclusivos e deixe a sua opinião nos comentários, porque o que temos hoje para lhe contar é um autêntico terremoto para o Sporting Clube de Portugal. Prepare-se para uma revelação capaz de virar do avesso tudo o que imagina sobre o futuro dos Leões. Nos últimos dias, enquanto a atenção dos adeptos estava centrada na vitória tranquila sobre o Casa Pia, algo de muito maior e mais profundo tem vindo a desenrolar-se nos bastidores do clube. A habitual sensação de acalmia entre jogos e treinos está longe de refletir o que realmente se vive nos gabinetes da direção em Alvalade. Fontes internas, diretamente ligadas à cúpula sportinguista, revelam uma movimentação estratégica de grande peso, uma verdadeira revolução que poderá definir o rumo do clube nos próximos anos. A época começou com promessas e algumas certezas, como a chegada de Luís Soares, um nome que trouxe esperança, mas também algumas reservas. A missão de substituir Víctor Gyökeres está longe de ser simples. Apesar da boa exibição de Soares no último jogo, adeptos e imprensa sabem que, para realmente se destacar em Portugal e na Europa, o Sporting precisa de algo mais, um toque diferenciador, uma peça que acrescente não apenas qualidade técnica, mas também experiência e liderança no miolo do terreno. O treinador Rui Manuel Borges, jovem e ambicioso, tem sido figura central nesta transformação silenciosa, apostando numa reformulação tática e no reforço do plantel. A saída de Maxi Araújo e as incertezas em torno da recuperação de Nuno Santos abrem espaço para novas caras, não apenas para colmatar ausências, mas para acrescentar valor real à equipa. E é precisamente aqui que a situação ganha contornos ainda mais interessantes. O presidente Frederico Varandas não está disposto a repetir erros do passado nem a manter um plantel limitado. A pressão para apresentar resultados já se faz sentir e a luta no plano nacional e europeu exige um Sporting arrojado, capaz de rivalizar com Benfica e FC Porto e até surpreender na Liga dos Campeões. A gestão financeira, embora prudente, dá sinais claros de que os investimentos cirúrgicos e certeiros serão prioridade máxima. Não há margem para contratações de risco ou apostas duvidosas. Enquanto as conversas internas decorrem no mais absoluto sigilo, cresce o mistério entre os adeptos, que percebem que algo de grande está prestes a acontecer. Os rumores intensificam-se e, tanto nas redes sociais como entre os comentadores, começam a surgir indícios de um reforço capaz de mexer com o equilíbrio do plantel, a peça que pode dar o salto decisivo para que os Leões entrem a sério na corrida pelos títulos. Tudo indica que o clube está a preparar terreno para uma contratação de peso, um nome que traga não apenas talento, mas também a confiança e o estatuto necessários para liderar o meio-campo e decidir partidas decisivas. As especulações apontam para algo inesperado que ultrapassa as fronteiras do mercado nacional e pode captar a atenção do futebol internacional. O suspense adensa-se porque, segundo informações exclusivas, o Sporting está muito perto de fechar acordo com um jogador que, apesar de algumas dúvidas recentes quanto à sua forma, mantém intacta uma reputação sólida e uma qualidade técnica capaz de fazer toda a diferença. Um atleta que não provém do habitual círculo europeu mais poderoso, mas que pode revelar-se a carta escondida de Rui Borges e Varandas. Se esta contratação se concretizar, estaremos perante uma autêntica reviravolta, com potencial para alterar a dinâmica da equipa, provocar mudanças táticas e colocar o clube numa posição de protagonismo raramente vista nos últimos anos. Afinal, a pressão para conquistar títulos e apresentar resultados nunca foi tão intensa. Chegou a hora de falar sobre o nome que está a provocar um verdadeiro furacão nos corredores do Sporting. Rafael Veiga, o talentoso médio brasileiro do Palmeiras. Um jogador que, apesar dos altos e baixos recentes na carreira, mantém características raras que podem elevar o meio-campo do Sporting a um novo patamar. E este movimento tem tudo para ser a contratação mais impactante da época. Para perceber a dimensão desta negociação, é preciso olhar para o momento vivido pelo próprio Veiga. No Palmeiras, clube onde conquistou títulos e se tornou ídolo, atravessa em 2025 uma fase de quebra de rendimento, o que gerou insatisfação tanto na massa adepta como na direção. O Camisola 23 já recebeu propostas de clubes árabes para um empréstimo com opção de compra, mas o Palmeiras mantém firme a posição de apenas negociar em definitivo, o que abre uma janela rara para o mercado europeu e, em especial, para o Sporting. De acordo com fontes exclusivas que acompanham de perto a situação, o interesse leonino não é apenas uma especulação passageira.
Frederico Varandas e o treinador Rui Manuel Borges estariam alinhados na avaliação: Rafael Veiga é o jogador certo para colmatar uma lacuna importante no plantel. O médio possui visão de jogo privilegiada, capacidade de decidir em momentos de pressão e experiência suficiente para ser protagonista em competições nacionais e europeias. Não menos importante é a vontade do próprio Veiga. Apesar da possibilidade do Médio Oriente ainda estar em cima da mesa, a sua prioridade é jogar na Europa. A oportunidade de atuar no Sporting, com perspectiva de disputar a Liga dos Campeões e representar um clube com grande tradição, tem um peso decisivo para o seu futuro. Vê em Lisboa a ocasião perfeita para reabilitar a carreira, mostrar o seu futebol ao mundo e ganhar destaque numa liga que serve de montra para os maiores campeonatos europeus. O desafio, entretanto, não é pequeno. A negociação envolve cerca de 10 milhões de euros, um valor elevado para o clube que procura ajustar a proposta para satisfazer as exigências financeiras do Palmeiras sem comprometer o equilíbrio orçamental. Além disso, a operação deverá incluir cláusulas de rendimento e bónus por objetivos, algo que pode facilitar o acordo e, ao mesmo tempo, manter o jogador motivado dentro e fora de campo. Se o negócio se concretizar, será muito mais do que um reforço pontual. Rafael Veiga traria nova dinâmica ao meio-campo leonino, um jogador capaz de criar oportunidades, distribuir jogo e, quando necessário, decidir partidas com golos ou assistências. A sua chegada seria um recado claro para Benfica, FC Porto e para toda a Europa: o Sporting está preparado para competir noutro nível. Internamente, Veiga poderia ser a peça que faltava para Rui Borges consolidar o seu modelo de jogo. A combinação da técnica refinada do brasileiro com a capacidade física e tática dos restantes jogadores abre um leque de opções para o treinador, que poderá alternar entre posse de bola e contra-ataques rápidos, elevando o padrão da equipa. A integração de Veiga no plantel poderá também provocar mudanças importantes na hierarquia do meio-campo, aumentando a concorrência e exigindo mais rendimento dos atuais titulares. Este ambiente, competitivo, embora exigente, tende a ser positivo para o crescimento do grupo e para a ambição leonina de conquistar títulos. E como reagem os adeptos a esta história? A expectativa é enorme, mas também existe alguma cautela. Muitos questionam se Veiga conseguirá adaptar-se ao futebol português, suportar a pressão das bancadas e recuperar o seu melhor nível. Ainda assim, o sentimento dominante é de esperança. Mantenha-se atento porque aqui na Zona Sporting Rumores e Notícias terá todas as atualizações e análises aprofundadas sobre esta negociação e muito mais. Subscreva, ative as notificações e participe nos comentários para partilhar a sua opinião e expectativas.